Olá, sejam bem-vindos. Eu sou Tânia Miele e esse é o ForenseCast. Hoje nós estamos com um convidado para falar sobre o tema a proteção das crianças em meio cibernético. Vou apresentar nosso convidado, Wagner Andrade de Lucena. É oficial investigador da Polícia Civil de Sergipe, graduado em Ciências da Computação, possui especialização em redes de computadores, segurança da informação e computação forense. Atualmente é mestrando em Ciências da Computação pela Universidade Federal de Sergipe e pós-graduando em Inteligência e Investigação em Fontes Abertas. Tem experiência no combate a crimes cibernéticos, com atuação na Delegacia de Repressão de Crimes Cibernéticos de Sergipe e no Núcleo Cibernético da Divisão de Inteligência da Polícia Civil. Também é conteudista e instrutor do curso de Inteligência Cibernética do Ministério da Justiça. Já trabalhou mobilizado no Laboratório de Operações Cibernéticas do Ministério da Justiça. Participou de formações especializadas em instituições como o FBI, o Serviço Secreto Americano e a Polícia da Rússia. É coautor da obra Enfrentamento da Corrupção e Investigação Criminal Tecnológica, publicada pela editora Jus Podvin. Obrigada, Wagner, por estar aqui conosco, por ter conseguido, vir até nós. É um imenso prazer, uma honra para a nossa instituição poder contar com você no nosso quadro de docentes convidados, já há alguns anos trabalhando aí, e agora poder estar aqui nos trazendo mais essa contribuição e falar de um tema tão importante, de tanta relevância, e no qual você tem extrema capacidade, conhecimento e atuação. Muito obrigado por estar aqui conosco. Tânia, eu que agradeço. Para mim é uma honra poder estar aqui contribuindo com esse assunto tão sensível, né? Que é relacionado à proteção de crianças em meio cibernético. Eu fico realmente grato por esse convite que você está me fazendo, porque é até uma forma de eu contribuir um pouco com esse conhecimento, com essa experiência, trabalhando nesse ambiente e também trabalhando, investigando situações que envolvem, né, crianças e adolescentes em meio cibernético. Então, e parabenizo a você também, óbvio, por trazer esse tema. É um tema muito sensível, é um tema que as pessoas, a sociedade em si, ela tem receio de falar, né, abertamente, apesar de algumas circunstâncias que vêm acontecendo aí agora recente, né, gerou uma repercussão enorme, a gente vai tratar, mas é um tema que as pessoas têm receio de conversar, de falar, né, porque já fica meio que mais velado. E agradeço novamente aí o convite e estou à disposição aqui. Obrigado, Wagner. Eu deixo para que você faça uma breve contextualização desse cenário, da infância no mundo digital, das conexões, dos riscos, das vulnerabilidades, para a gente começar a situar, o nosso tema. Perfeito. Nós vamos tratar aqui, Tânia, referente à proteção de nossas crianças, né, e adolescentes em meio cibernético. Os cuidados nós devemos ter, os pais responsáveis, tutores, todos nós somos responsáveis, a sociedade como um todo, né? Vamos trazer alguns temas, ferramentas para poder justamente serem aplicadas no ambiente que a criança esteja inseridas, né? A gente observa que a tecnologia ela é dinâmica, rápida, vem avassaladora mesmo, as pessoas vão aderindo àquele ambiente, àquele meio, e o mundo cibernético, a internet, aí não é diferente. Então, quando ela chega, todo mundo quer aderir, quer entrar nesse meio. As crianças, muitas delas já nasceram nesse ambiente, né? E acabam que entrando de forma sem uma orientação de todo mundo, né? Acaba que ela entrando usando aquilo ali, mas não tem orientação e não sabe o perigo
que envolve, a depender do ambiente que ela esteja ali entrando, do aplicativo, das redes sociais, envolve um perigo que a gente precisa realmente estar atento. A gente vem observando números crescentes aí de crimes que envolvem crianças e adolescentes, então a gente vem tratar aí esse assunto aqui contigo. Muito bom. Você está dizendo que a criança não sabe onde está entrando, e eu diria que os pais das crianças também não sabem o mundo que está deixando a criança, né, entrar. Isso Bom, a mesmo. gente começa falando, né, não tem como, né, não começar falando do caso do Feuca, né, que trouxe toda essa discussão sobre essa vulnerabilidade, essa questão de Uhum. ambientes, e aí eu deixo aqui para que você discorra, né, sobre esse impacto. É. O Feuca foi fantástico, né, em fazer essa matéria. Então, ele usou sua influência, né, no mundo virtual, ele é um digital influencer, e gerou essa repercussão enorme. Então, ele foi fantástico. Esse tema, né, esse assunto já vem acontecendo e ocorrendo anos aí no mundo cibernético. E precisou justamente o digital influencer Feuco fazer uma matéria espetacular e demonstrar o que vem justamente acontecendo com nossas crianças. Gerou uma repercussão muito rápida, né? Ele publicou o vídeo, no outro dia já tinham milhões, né? E gerou uma repercussão nacional nos principais jornais, né? Da TV, na mídia, tudo, as pessoas comentando, todo mundo. Eu assisti, então foi espetacular o que ele trouxe para as pessoas, o que ele realmente causou, né, esse impacto nas pessoas para justamente gerar essa discussão que vem tendo para as autoridades, né? Você vê que chegou no Congresso e aí começou a realmente se movimentar as coisas, muitas leis. As leis estão aí, né, para criança e adolescente. O ECA está aí, tem muita coisa realmente que envolve. Mas a gente precisa agora, na verdade, cuidar das crianças, fazer um trabalho preventivo, educação digital, já que a gente não só orienta os adultos, todos envolvidos nesse meio, mas também chegar até elas, né, que não têm maturidade ainda, muitas vezes, de entrar num ambiente desse, e a gente orientar. Quando a gente vem para o mundo físico, né, Tânia, a gente ia para a rua brincar e tudo mais, nossos pais falavam que não aceite doce de estranho, não converse com estranhos, né? A gente, os pais observavam, a gente ficava naquele ambiente ali, restrito àquele ambiente, de uma rua, de um bairro, enfim. Agora não, as crianças estão na internet e elas estão no mundo, né? Costumo falar que elas estão em qualquer parte do mundo, mas não tem essa orientação, não aceite doce de criança, mas ela está num jogo que tem interação com outras pessoas que você não sabe quem é, que está ali do outro lado, ela está numa rede social, está no aplicativo de mensagem conversando, que muitas das vezes o pai não sabe nem com quem ele está conversando, causando essa influência. E, além disso, as crianças estão se expondo mais na internet. Ela está divulgando suas imagens sem ter realmente uma orientação devida para aquilo ali. As crianças estão mais ansiosas, né? Querendo postar, querendo receber mais likes, enfim. Tudo isso, óbvio, prejudica para um ser humano que ainda está numa fase né, de crescimento, de amadurecimento, não conhece ainda realmente os perigos que envolvem o mundo. Pois é, a gente fala que a internet está em grande parte do dia, eu diria até grande parte já, porque a gente tem visto, né, um excesso na vida da criança. E aí, quais os principais riscos você conseguiria colocar, pontuar? Primeiro risco, né, em que ela pode ser vítima, é vítima realmente de um predador virtual. Eu não gosto de falar de pedófilo porque tem um termo utilizado, né, na medicina, na saúde, relacionado à pedofilia, mas é um explorador sexual, né, infanto-juvenil. Esse indivíduo ele está nesse ambiente, ele está esperando a vítima chegar fácil. E ele vai para onde? Ele vai para onde
a maioria dessas crianças e adolescentes estão. Então, ele vai estar lá com um ambiente justamente preparado para atraí-las, né? Atraí-las com que ela envie conteúdos, né, sexualizados, conteúdos delas, nudes, enfim. E a criança, e eles conseguem aliciar e convencer elas a fornecer esse tipo enviar esse tipo de conteúdo baseado na confiança que ela ganha ali. Entregando, por exemplo, uma, um jogo, por exemplo, vamos falar de jogo, né, especificamente. Cada jogo desse, você compra ficha. Eu gosto de falar ficha porque No mas tempo eu sou era de jogo. ficha. A gente uma Ele ficha. compra skins, sei lá, essas coisas, que fortalece aquele personagem que ela está criando. Então, ele compra isso para ela. Aí, ele consegue atrair ela numa conversa, né, de tal forma que ela faz o que ele manda. E quando ela se vê já envolvida naquilo ali, vira escrava e manda. Essa é uma das situações que acontece nesse meio relacionado à vítima. Outro meio, outra situação é a criança estar mais online no dia. Aquilo tudo ali na internet atrai ela. São jogos, são redes sociais, são pessoas ali. É uma geração de informação muito grande. A gente está vendo uma geração realmente de crianças e adolescentes mais ansiosas, com doenças como depressão, né? E cada vez crianças com menos idade já com isso. Então, ela fica envolvida naquele ambiente. E muitos aplicativos daquele ali não foi criado, não foi desenvolvido muitas das vezes para o bem daquela pessoa, foi justamente para ganhar dinheiro, ganhar pessoas, e a ideia de quem constrói aquilo ali é ganhar dinheiro. Os algoritmos são construídos, não é para beneficiar aquela pessoa que está usando, ainda mais para uma criança. Então, ela se encontra envolvida com aquilo ali, gera um vício. Jogo para comprar armas, né, naquele ambiente ali, redes sociais, a criança fica vislumbrada, encontra amigos. Então, será que ela tem maturidade ainda para estar naquele ambiente? Será que a gente tem que dar uma orientação melhor dos aplicativos? E aí os adultos, né, que são avessos à tecnologia e não conhecem, acaba que deixando. E muitos profissionais, claro que eu não sou da área de psicologia, mas tem muitos que comentam sobre isso e tem mais autoridade de falar que eu, fala que o excesso, né, da criança em tela prejudica, né, futuramente. E a gente tem que estar atento. Então, são essas abordagens aí que a gente tem que ter cuidado e tratar. A criança vai estar vulnerável, com certeza, nesse ambiente, seja, né, sendo vítima de alguma forma, né, alguma situação dessa, de um predador virtual, seja, né, causando mal a ela mesma em diversas situações. Você, estudioso e com prática enorme nessa área, o que você fala em relação à idade, ao monitoramento dos pais? Olha, Tânia, por lei, né, relacionada à criança até os 12 anos incompletos, é dever do pai, né, estar próximo à criança. É dever dele monitorar a criança. A criança vai para a rua, ele tem que estar ali cuidando daquela criança, tem que estar acompanhando, isso é um dever. Quando vai para a internet, que está no mundo, então, né, criança na internet, menor abandonado online, digamos assim. Criança na rua, menor abandonado até os 12 anos. A partir daí, dos 13 anos, o pai deve supervisionar, deve estar atento, né, orientando e justamente fortalecendo a responsabilidade daquele ser humano que está, né, na transição para a fase adulta, óbvio. Então, ele tem que estar atento. É dever dos pais, do responsável, não é entregar um celular, ele entrar naquele meio, ela até às vezes ensina os pais a usar alguma ferramenta. E eu digo o seguinte, que a gente não precisa ser expert em tecnologia e conhecer um aplicativo, mas você precisa, no mínimo, saber que aplicativo é aquele, qual a idade mínima para usar aquele aplicativo, aquela rede social, né? E se você vai permitir que ele use. E olhar o que ela está assistindo, o que ela está vendo, porque a gente, quando o Felca falou da adultização, né, de criança, a criança está vendo conteúdo de adulto e ela
internaliza aquilo e fica agindo como se fosse um adulto, de fato. E só vê e os algoritmos daqueles ambientes e redes sociais começam justamente a atrair esse tipo de conteúdo para a criança. E na cabeça dela, aquilo ali, né, apesar dela não ter essa noção, acha que é normal. E aí a gente, enquanto adulto, tem maturidade justamente para ver que aquilo ali não é o correto, ela tem o tempo certo para ver aquilo ali e vai ter futuramente o senso crítico de saber se aquele conteúdo vai ser bom para ela ou não. Só que você está formando um adulto justamente muitas das vezes, materialista, vulgar, é aquela história. A gente tem que estar cuidando, acompanhando. E muitas das vezes um adulto doente, né, emocionalmente, psicologicamente, e por aí vai. Isso é uma consequência. Então, é muito importante, Tânia, a gente estar, justamente enquanto adultos, pais responsáveis, escola, educação, saúde, né, autoridades públicas, tudo isso, a gente está atento. Se falam, né, em diversos países, a recomendação de, por exemplo, dar um celular a uma criança é a partir dos 12 anos. A gente vê criança com 6 anos, 5 anos, já com WhatsApp, né, se comunicando, já com a rede social, aí coloca a rede social, observada pelo pai e tal, mas vá olhar qual a idade mínima para se usar, por exemplo, o Instagram. A gente não observa. E muitas das vezes o pai cria a conta para o filho com a conta dele, de adulto, e não cria um e-mail com a conta de criança, porque muitas dessas plataformas, empresas, restringem muito conteúdo quando você cria uma conta, né, para a criança com a idade dela, não com a idade de adulto, para burlar o sistema, porque muitos colocam a conta de adulto, criam uma conta no celular como conta de adulto, justamente para não ter bloqueios. Aí é onde mora o perigo. Puxa vida. Nós estávamos falando sobre o tema e comentando, né, que os pais antigamente estavam juntos com os filhos no parque, no jardim. Eu mesmo, né, dei exemplo, né, de que a gente morava em frente a um jardim, então o quanto a gente estava nesse jardim, né, com os meninos, os amigos de perto vinham brincar. E o que a gente vê hoje é que a criança está sozinha dentro do quarto, né? E se ela estiver sozinha dentro do quarto, com um tablet, com um celular na mão, com acesso à internet, ela não está sozinha, ela está em qualquer parte do mundo. E aí é onde está, justamente como eu comentei, o perigo. Se a criança está num parque, na rua, né, e ela está sozinha, é um perigo. Mas se ela está com um adulto, está protegida, digamos. Se ela está num quarto de casa, com o celular, com o tablet na mão, sozinha, é um perigo. Se ela está com um adulto junto, observando, está protegida, mas o adulto orientou. E outra, definir horários. Uma criança, quando ela vai para o quarto dormir, né, a depender da idade, não é para estar com o celular, é para estar bloqueado. Vai dormir, vai dormir. Porque muitas vezes o pai vai dormir, chega cansado do trabalho, os pais dormem, mas a criança está lá no quarto, passa a madrugada todinha naquele ambiente, né, que a gente muitas das vezes não sabe nem com quem está conversando, o que ela está passando de informação, o que ela está fazendo, se tira foto, enfim, tudo isso é um perigo. Eu assisti uma minissérie recentemente, eu não lembro o nome. Todo mundo, várias pessoas próximas assistiram. E era justamente, acho que são 5 capítulos, 5 episódios, 5 ou 6, e mostrava justamente esse problema, né? Do menino que ficava realmente dentro do quarto. E a gente conhece também o fato não só de minisséries e de filmes, mas de pessoas que a gente conhece que estão passando por essa situação. Justamente. A gente vem observando também crianças e adolescentes que estão cada vez mais, por exemplo, introspectivos. E isso tem que ser observado, não só no seu ambiente familiar, mas escola. Às vezes ele está tão inserido ali que ele encontra pessoas que passam pelo mesmo problema e é o grupo dele ali e um ajuda o outro. Mas na escola, por exemplo, essa criança ou adolescente está sofrendo cyberbullying, aí é outro perigo, né? Outra situação complicada, um cyberbullying em meio digital está sofrendo ou na própria escola. E uma forma de refúgio para ela
é justamente a internet, as redes sociais, porque vão encontrar pessoas que vai ampará-la naquele momento que ela está e fica naquele ambiente introspectivo, não fala com ninguém, entra no quarto, sai, chega na escola, não socializa, mas tem pessoas ali dentro que ela está conversando que está dando esse amparo para ela, está elogiando, né? Está dizendo, confia em mim, cria essa confiança, eu lhe escuto, eu quero lhe escutar, eu sei qual é o problema que você está passando, mas aquela pessoa, ninguém sabe quem é do outro lado. Talvez ela está fazendo aquilo ali para futuramente causar um mal. Só que a criança não percebe isso, o adolescente. Ele ganha confiança justamente para depois, né, cometer algo que é pior. Eu conheço uma família próxima a nós que o adolescente não saía mais do quarto nem para se alimentar. Ele pegava o prato e voltava para o quarto e comia dentro do quarto. Tá vendo? Trocava o dia pela noite. Você vê o que acontece. Crianças, né, muitas das vezes, elas estão se cortando, né? Justamente tem uma ansiedade, começam a usar blusão, e às vezes isso tem que ser observado, porque depois, quando a bomba estoura, né, de diversas formas, a gente quer saber o que aconteceu e tal, mas por que não fazer antes, né, da coisa acontecer? Eles estão nesse ambiente e já levando para um lado, tem crianças sendo vítima e crianças também cometendo atos infracionais, porque eles ficam revoltados, sofrem, talvez num ambiente familiar, na escola, e eles se revoltam e começam também contra outros grupos e ações, né, para cometer atos, né, que não deveriam, por conta de todo esse ambiente, de toda, né, essa situação que a gente não consegue, muitas das vezes, controlar. E observar para poder evitar algo pior, né? Além dos pais, a escola, a segurança pública, como que pode contribuir nessa proteção? Eu acredito, primeiro vem de casa, né, dos pais. Observar seus filhos, monitorar, supervisionar a partir da idade. E esperar o tempo certo para cada situação, para cada aplicativo, para o que ela vai usar. Os pais têm que observar, primeiro, celular não é brinquedo, não é um carrinho, boneco, né? Não é um carrinho, né, sem fio ali, é um dispositivo para adulto, é um computador, né, que você pode fazer qualquer coisa, inclusive com a internet. Tem que ter essa consciência. Tendo essa consciência, a partir da idade correta, instalar controles parental. É você observar do seu celular, do celular do pai, o que o seu filho está usando, está instalando, o tempo que ele está em tela, justamente você ter esse controle e orientá-lo, né? Conversar, ó, isso aqui, bloquear o que deve ser bloqueado, porque uma criança de 11, 8 anos passa 10 minutos com o aplicativo de foto, né, ligado e tirando foto. Para quê? O pai tem que, com o controle parental, ele consegue identificar isso. E aí acender um alerta. Por que meu filho vai instalar um aplicativo que a idade é no mínimo 18 anos? Quando ele vai instalar um aplicativo, seja em qualquer dispositivo, Android, iOS, que é da Apple, né, ele tem que olhar que aquele aplicativo ele tem uma classificação. Para o filho, aquela classificação ali está adequada? Se não tiver, aquilo ali não foi criado à toa, né, Tânia? Pois é. Estudiosos ali definiram aquilo ali justamente porque abaixo daquela idade não teria maturidade, teria conteúdo violento para aquela criança. No meu tempo, a gente não entrava no cinema, né? Pois tinha que né? mostrar Tinha que mostrar a documento, documentação. porque era para menor de 14, menor de 18. A mesma coisa é isso. Então, começa de casa, é o pai controlar isso. Isso já ajuda bastante, porque você não cresce com a criança tem que respeitar, é um dever, tem que criar regras. Não é a criança mandar dizer bem assim, não, eu quero, vou estar lá para contrariar ela. Você é pai, você é responsável, vai criar um adulto e o amor não é dado permitindo. O amor, você tem um amor justamente criando regras, restringindo, criando limites, perfeito.
O amor maior é justamente criando limites, porque você vai criar um adulto realmente, né, mais amadurecido, mais responsável, saber do que vai e não permitindo, porque amanhã, né, esse limite que você não deu vai ter uma consequência enorme e afeta todo mundo. Depois, eu vejo, né, que a educação, em si, as escolas, têm que criar um mecanismo, métodos de orientar, né, essas crianças e adolescentes nesse meio. Não é só desenvolver palestras, cursos específicos e tal, que algumas escolas já fazem, mas eu acho que criar realmente, eu não sei se eu diria disciplina, mas você pode me ajudar, Tânia, que você é educadora, mas criar algo, uma grade ali que oriente essas crianças, né, e adolescentes a usar o meio cibernético com responsabilidade, uma educação digital. Eu diria oficinas, talvez, Pronto, perfeito. né? Eu acho Oficinas, é que é interessante. mais Algumas escolas já dinâmico. fazem isso, É. não só pública, mas privada. E, e a escola observar também essas crianças nesse meio, né? A gente tem a lei, né, aí que eu acho que foi fantástica, relacionada à proibição do celular enquanto o aluno está estudando, até para ele socializar. Ele vai ter aquele momento da escola. Depois, tudo bem, porque fala, meu filho vai ficar sem celular o dia todo. Não, não é o dia todo, é só no período que ele estiver em aula, Que aprendendo, estudando, não deveria socializando, mesmo. prestando atenção na disciplina, socializando, porque muitos ficam ali no celular, ou jogando um com o outro, conversando. Um está ali, outro está conversando com ele online, né? Então, isso foi bom, já trouxe um benefício. E aí também as autoridades públicas estarem mais atentas, né? Não só com a legislação, né? Fortalecendo, estando atento, restringindo, criando regras, né? E justamente fazer o trabalho, se infelizmente acontecer, fazer o trabalho de investigação, né? Bem técnico, para punir os responsáveis daquele ambiente. E a saúde também, porque acontece, muitas crianças são vítimas, né? Prejudica com certeza todo o ambiente familiar, psicologicamente, criança abalada, e o amparo que a gente vai dar para essas pessoas, para essas crianças. Será que a gente tem um profissional adequado para... Porque a segurança pública, ela vai trabalhar na investigação, vai identificar, né, vai individualizar, o processo vai correr, fechou, e ali depois, quem é que vai dar um amparo àquela vítima que sofreu aquela situação, né? Tem que ter esse amparo também. Então, perceba que está tudo envolvido, né? A sociedade como um todo. Família, saúde, segurança pública, a educação, então tem que estar tudo, né, a legislação, as leis, tem que estar tudo envolvido. Wagner, enquanto eu estou aqui na sua fala, eu me lembrei de um detalhe que eu acho que acabou sendo um ponto negativo. Na ocasião da pandemia, que as escolas foram tudo para online, as crianças foram todos para online. Uhum. E eu tenho uma sobrinha neta que mora aqui em Ribeirão, né? 5 anos atrás, ela estava com 7 anos, 6, 7 anos. E houve ocasião em que ela foi assistir a aula e ela estava na minha casa. Uhum. Ou ela ia fazer a tarefinha e ela estava em casa. E a exigência é que tivesse o celular. Uhum. Porque tinha, inclusive, atividade que tinha que ser feita no celular. Verdade. Tinha aula que tinha que assistir no celular. Uhum. Tinha aula de música. Eu lembro que eu escutava ela ouvindo a música. E aí eu fico pensando, né? Aquilo com certeza trouxe uma desconformidade Algo no negativo, no modelo da educação. E ao retomar para o presencial, eu imagino que muito disso carregou junto, né? As crianças carregaram junto esse costume e foi de da estar internet, online, justamente. de não querer mais largar do celular. Foi algo que ninguém esperava, né, Tânia? Foi algo que aconteceu e teve que mudar drasticamente a rotina de todo mundo. E aí todo mundo acabou que, e agora? Vão ficar sem estudar, né? As crianças e adolescentes não vão para a escola,
teve que buscar meios. E aí teve que ir para o mundo online, usar a tecnologia justamente para poder dar continuidade, né, e não ter atrasos, enfim, senão ia É, prejudicar muita coisa. Mas, mesmo assim, Tânia, eu acredito que os pais em si, claro, tem que instalar, tem que estar observando, está online, acabou, tá bom de tela hoje e tal, também tem isso, né? Não deixar de forma indiscriminada, usar, acabou, vou jogar agora, vou ficar aqui e tal, mas ter tempo, regras, né? Infelizmente, aconteceu que a gente tinha que estar online o tempo todo mundo tinha que estar online, né? Mas também ter a percepção de que poderia ter momentos dentro daquele ambiente ali isolado de escolher outras formas de atividade quando não estivesse online, não estivesse mais na escola, até e para poder diminuir um pouquinho esse impacto. mas outra coisa também que eu observo é uma mudança de comportamento da família, dos pais. É. A gente estava com os filhos, a gente dedicava tempo aos filhos, mesmo trabalhando, mesmo tendo uma carga difícil de trabalho, a gente, em todos os momentos possíveis, a gente estava junto. Hoje, eu percebo, e aí não tem como negar, muitos pais que poderiam estar junto entregam um equipamento na mão da criança para ficar sossegado e não ficar brincando, levando numa atividade, num passeio diferente, numa Uhum. brincadeira diferente. Porque é É, cômodo, né? eu levava filho para levantar pipa, andar de rolimã, de skate, quer dizer, levava para as brincadeiras, abria mão do tempo meu, né, como Tânia, adulta, enfim, e dedicava muito como mãe. E hoje a gente encontra uma mãe, um pai que está Mais online, né? muito. Ele Virtualizado. está no online também, e aí o filhinho está do lado no online É, também, está tudo certo. E parece que ficou mais fácil para esses pais deixarem os filhos no online. é. É complexo, né, Tânia? É delicado, porque, de fato, os pais estão mais online, principalmente depois da pandemia. E acaba sendo um exemplo, né? A gente vê situações de o filho estar no quarto, os pais em outro, e aí o pai manda mensagem para o filho via WhatsApp, tá fazendo o quê? É, E todos acabam fazendo isso, né? Só que a gente tem que começar a ter essa percepção. é um Eu desafio, né? Um faço isso. desafio, né? Justamente, é um Você desafio. saber até onde você pode ir, até onde você está passando o limite, É né? um desafio e buscar outras, tipo, porque é cômodo para a É, gente. A gente chega cansado, está sim. trabalhando e está ali online e tal. O filho vai ver aquilo ali como exemplo e vai acontecer. Eu também faço isso, É, infelizmente, mas a gente tem que começar a tomar, não agir no automático e pensar, opa, peraí, tá demais e tal, vamos diminuir, ter essa percepção mesmo. Se a gente ficar no automático, vai deixar, entendeu? E sempre estar justamente buscando formas de trabalhar isso na gente. exatamente. Você já deu uma pincelada na questão da exploração sexual, acho que vale a pena você dar algumas dicas, os sinais que os pais têm que estar atentos Uhum. quando isso vem acontecendo. Primeira coisa que eu peço, até um trabalho preventivo, é justamente colocar o controle parental no dispositivo dos filhos, né, para observá-los, o que eles andam fazendo, qual o tempo de uso, quais são os aplicativos que ele instala, que ele usa. Todos esses, principalmente celulares, smartphones dessas empresas, seja ela do Google, seja ela da Apple, é nativo desse dispositivo já vir com controle parental. Quando? Quando o pai configura, quando o pai cria um e-mail com a idade da criança. Ele já vai identificar, o sistema já identifica e diz, ó, para usar tem que pedir a autorização do responsável, coloca o e-mail do responsável e assim vai. É um passo a passo que é tranquilo, é dinâmico. E outra, buscar, Tânia, na internet, porque não é difícil você chegar e colocar controle parental da Apple, né? Eu quero passo a passo. Vai estar o passo a passo lá, só é seguir. Do Google, vai estar o passo a passo lá, só é seguir. Você vai ter justamente
uma estatística ali do que seu filho está fazendo no celular. Você pode fazer bloqueio de aplicativo específico, não permitir que ele instale aplicativo fora da idade dele, dá o tempo de uso, chegou à noite, bloqueia tudo, celular, ou só vai acessar ou fazer ligação para os contatos específicos, que são dos responsáveis. Então, isso já é um avanço grande, até em impedir. É você estar com seu filho, justamente pegar na mão dele e ir para a rua, observar ele brincar e tudo mais. Você já está fazendo aí essa ação, né? Se não conseguiu fazer essa ação, e a criança, infelizmente, foi vítima de alguma forma, a percepção, os sinais claros, o corpo fala, como diz, né? As atitudes delas vão falar por si só. Ela pode ficar mais introspectiva, com vergonha, com medo, porque a criança, quando sofre uma situação dessa, ela vai ficar com medo, né? Ela vai ficar com vergonha, não vai deixar ver o celular, já briga, para que quer minha senha? Já começa a brigar, relacionar, fica muito tempo no quarto, entendeu? E a gente fala de exploração sexual infantil e juvenil, eu estou falando em meio cibernético. Quando fala presencial, muitas das vezes o perigo mora ao lado, está ali naquele ambiente, né? Talvez ela já sofreu aquele abuso, mas ela encontra o refúgio na internet e vai encontrar outros lá nesse ambiente, e aí também sofre outra situação como vítima, porque o predador, o cara que vai aliciar a criança, ele sabe o que ela está passando, porque a criança ela expõe isso naturalmente online. Ela diz que está triste, coloca uma música, ela cria uma conta em rede social, você aparenta ver a criança está passando por algum problema, e ele tem essa percepção e vai atrás disso. Ele cria um perfil que vai atraí-la, gera confiança, que quer conversar, o que é que você está passando. Às vezes ela está passando um problema dentro de casa. E aí ele começa a atrair ela, aí passa um período ganhando a confiança, quando ganha a confiança, a criança faz tudo que ele quer, que ele pede. E aí ela já vira escrava. E aí a percepção é entender, a criança começa a chorar do nada, ou fica agressiva, né? De alguma forma, revoltada. Tudo isso, né, traz justamente essa percepção que o adulto tem que ter. Tem alguma coisa A errada gente acontecendo ali, né? entra aqui na questão dos impactos psicológicos, sociais da criança Uhum. que passa, né, que é vítima realmente desses abusos, né? É verdade. Que A inclusive os gente, profissionais dessa área sabem muito bem como é que eles atendem, né, crianças vítimas. e tem uma ligação também muito grande, aqui eu fico pensando que a escola tem um papel importante nisso, porque essas alterações, elas impactam no rendimento escolar. Com certeza. Então, os professores Justamente, até professores, diretores, estando técnicos da educação, enfim, estando preparados, educados, né, para informados, bem perceber. informados para perceber, consegue, né, com certeza, ajudar muito, né? Claro. Perceber, às vezes, coisas que pode passar despercebido dentro de casa, Não, né? perfeito. Mas que está impactando na questão educacional mesmo, né? Uhum. Bom, falamos de proteção com leis, campanhas públicas, Sim, tem que, sempre. né, que tenha que ter realmente conscientização. De fato, Tânia, e lembra, eu falei no início, é um assunto tão sensível que as pessoas não querem tocar nesse assunto, fogem. E as campanhas e as orientações, né? Precisou agora dessa repercussão, né, do FEUCA colocar para começar a ter programas de TV justamente fazer esse comentário. Por que não manter isso? Não pode deixar isso morrer, sempre tem que estar tendo campanhas educacionais, é importante isso, né? Orientar as pessoas, mas infelizmente, como eu falei, é um assunto tão sensível, né? Que as pessoas não quer comentar, não quer falar e tal, e deixa, mas espero que isso se mantenha. Wagner, no teu tempo de trabalho, né, esse mundo todo, tem algum caso específico, sem falar nomes, lógico, que você gostaria de expor para a gente, que você tenha participado da investigação e para que a gente entenda o mecanismo disso? Claro. Infelizmente,
teve muitos, né, Tânia? Infelizmente, eu não queria nem contar isso de muitos, para mim não teria nenhum. Mas teve um, até recente, que chamou muito, que comoveu muito a equipe, né, que investigou, realmente sensibilizou bastante, de uma adolescente que vinha sendo abusada sexualmente, online, virtualmente, né, dos 12 aos 16 anos. E ninguém conseguiu identificar isso, né? A família, a escola, tudo, que ela vinha sendo abusada desde os 12 anos. Ela tinha um celular desde 12 anos, usava redes sociais e tudo mais, até encontrar, né, o predador virtual, aquele cara que aliciou ela aos 12 anos. E a partir dali, quando ele ganhou a confiança dela, e ela, claro, tinha com certeza problemas familiares, dentro de casa e tudo mais, encontrou refúgio na internet, acabou sendo vítima ali naquele ambiente. Ela passou ele ganhou a confiança e passou a enviar fotos, né, e vídeos justamente com conteúdo óbvio, sexual, enfim, dela. E aí o que aconteceu? Ele usava essas imagens justamente para extorquir ela, usar ela para enviar e fazer mais imagens, mais vídeos, da forma que ele queria agora. Inicialmente ela mandava nudes ali, né, para ele. Ele, né, claro, a gente identificou o indivíduo na investigação, ele vendia, ele formava pacotes e vendia vendia na internet em grupos fechados de aplicativo de mensagem. Ele ganhava dinheiro com aquilo. E aí o que é que aconteceu? Ele passou a produzir vídeos e imagens dela, obrigando ela a fazer aquilo, senão ele iria divulgar aquelas imagens ou contar para os pais, para a família e tudo mais. Ela, com medo, retraída, virou escrava. E aí ele pedia para ela produzir vídeos dentro de casa, com ações e atitudes que eram horríveis, né? E acabou, claro, já configura estupro virtual, porque ela tomou ações que ela não queria mais fazer, não estava aguentando, enfim, e era uma criança, não é nem que ela queria fazer, a criança não tem o que querer fazer nessas situações, não tem essa questão, ela que não existe isso, é crime, já configura a criança de 12 anos, né? Então, ela começou a fazer isso dos 12 até os 16. Chegou um momento que ela não aguentava mais, óbvio, esses anos todos. E, inclusive, ele obrigava ela a mandar dinheiro para ele. Mande R$ 100 no Pix. Ela não vai mandar não, vou fazer isso, isso, isso. Tinha momentos da noite que ele falava, a gente vai produzir um vídeo agora, faça assim, assim, assado, faça a carinha né, de como ele gostaria que ela fizesse. E ela, Tânia, chegou num momento que não aguentava mais. Até que, num ambiente que estava numa palestra e tal sobre esse conteúdo, ela procurou, né, uma das nossas colegas procurou a mulher, isso acontece, e ela, né, é mais confiante para ela e ficou mais à vontade o que estava acontecendo, para poder a gente tomar ação, né, de começar a investigar. Inclusive, ela ficou, não fale para meus pais em casa, ficou com medo, chamando de como, mas aí a gente, né, óbvio, fez todo o procedimento de investigação e tal para poder ajudá-la. E, Tânia, conseguimos identificar, o indivíduo não era do mesmo estado, era de outro estado. Quando a gente conseguiu prender ele, só tinha ela como vítima. Tinha mais de 13 garotas espalhadas pelo Brasil como vítima daquela situação, sofrendo há anos. Então, ele tinha 13 que consegui identificar na investigação. Imagine quanto ele não tinha. Então, tinha vítimas de vários estados. Você vê, uma ação que era para ser de uma vítima acabou você identificando diversas pessoas ali que estavam sendo vítimas, que elas nem sabem que ele tinha sido preso porque não foi aberto procedimento e elas tinham medo também, justamente como ela, de denunciar. E comoveu todo mundo, imagine a situação, a gente ficou feliz. Ela chorou, assim, quando ela identificou a família, ela chorou. Você vê que a pessoa
estava presa, né, ela estava presa no ambiente. É como se ela estava no mundo ali, né, em casa e tudo mais, mas se sentindo numa prisão. Na cabeça dela era uma prisão, não fazia mais nada, ela não conseguia. Porque uma criança de 12 anos, aos 16 anos, perdeu toda a infância, a adolescência, porque ela se via presa naquele ambiente ali. E aí chorou, mas aí lembre que eu falei que depois essa adolescente, quem vai cuidar dela, quem vai agora justamente minimizar esse estrago que foi feito. E aí precisa justamente de profissionais da área dos órgãos públicos amparar, porque o trabalho agora vai ser longo, né, para justamente cuidar do psicológico dessa adolescente. E a gente pensando aqui em toda a questão da inteligência artificial, eles estão usando essas ferramentas para criar programinhas, joguinhos, Uhum. coisas do tipo para... Eu, particularmente, Tânia, não identifiquei ainda nenhum indivíduo usando a inteligência artificial, mas eu não duvido que eles utilizem, né, para atrair, para criar conversas, né, para até encurtar, digamos assim, né, encurtar o prazo do aliciamento. Talvez já existem estudos nesse sentido, de que eles usam tecnologias, né, diretas justamente para encurtar, diminuir o tempo do aliciamento e ganhar a confiança da criança. Então, é mais direto, entendeu? Então, já existe nesse sentido. Agora, usar a inteligência artificial não tenho mais, eu não duvido, porque quando se trata de um indivíduo cometendo um crime, ele vai usar toda a tecnologia possível, né, para poder atrair aquela vítima. Wagner, é um tema que a gente também continuaria falando aqui, Verdade. né? Você contando novos casos, como você disse, que infelizmente são muitos, né? Mas a gente vai caminhando aqui para o final e eu pediria a você que alerta, né? Você deixaria para os pais, né? Assim, se tivesse que resumir isso tudo e sabendo que os pais ali, a chave está neles, né? Que ame seu filho criando limites, né? Que crie limites a partir de agora. Que celular não é brinquedo. Que comece a ter a consciência, a percepção de que o trabalho de preventivo, de proteção, esse amor, vai evitar uma consequência, né? Algo pior que você nem imagina para frente. Uma coisa que você poderia fazer minimamente aqui no início, né? Você vai evitar um estrago maior amanhã. Então, não é melhor você, né, criar essa consciência, buscar como é que eu controlo, como é que eu instalo um aplicativo de controle parental ali, rapidamente, não demora 10 minutos, Tânia, aquilo ali. E você pode demorar 20, 10 anos para poder, né, minimizar um estrago que foi feito amanhã que você poderia ter feito agora no início. Né? Quando consegue, Quando consegue resolver o estrago, justamente. né? Porque mesmo no caso que você contou, por mais que tenha sido resolvido pontualmente, né, o problema, né, que ela, vamos dizer, ela sai daquela prisão, mas as consequências emocionais, o que ficou, as marcas que Pois não tem quem tire, não né? tem quem tire, justamente. Vai É ficar um convívio que ela fica vai para a vida, aprender isso, fica para a vida toda. ela vai aprender a conviver com aquilo. Claro, vai fica a vida toda e, claro, sempre São marcas que cuidando, realmente não... com a terapia, tudo. Wagner, mais uma vez, muito obrigado por estar aqui com a gente, de compartilhar com a gente, né, essas informações, esses alertas, e torcendo para que os pais realmente tenham, né, esse cuidado mesmo, né? Às vezes um pouquinho de tempo, como você disse, é pouco tempo para poder instalar né, uma ferramenta ali que pode dar um controle melhor. Que realmente esse momento nosso aqui do ForenseCast também seja ouvido e seja duplicado, replicado, né? Que seja levado aí para os pais para que seja um grande alerta. Obrigada mesmo. Gratidão, Tânia. Para mim é uma honra e parabenizo você por trazer esse tema. Que mais pessoas, né,
tragam esse tema justamente para a discussão. Eu digo que formação está aí, livro, tem muitos livros tratando esse tema, a gente tem que parar um pouquinho justamente para fazer isso. Então, eu fico grato em poder contribuir, né, com esse assunto, com esse tema, e trazer um pouquinho da minha experiência, do que eu sei, para poder orientar, né, os pais, a todos relacionados a esse tema tão sensível. Obrigado. E contribuiu, não tenha Obrigado. dúvida. Eu agradeço vocês, convido a assistir o nosso episódio, e não só esse, como os demais que estão no nosso canal do YouTube da Faculdade Volpe Miele. Obrigada.